Facebook, está ao vivo no Facebook agora. Aí a gente vai esperando o pessoal chegar para a gente iniciar, tá? A gente vai esperando aí dar algumas pessoas aparecerem. E esse vídeo ele vai ficar exposto no Facebook aí até o mais infinito. Então, o que a gente conversar hoje, as pessoas vão poder ficar acessando na minha página. Se procurar, o vídeo vai estar lá. Então, deixa eu dar uma movimentada aqui no Facebook para ver se a galera vai aparecer. Compartilha lá, André, no teu Face lá a live. O pessoal tá chegando. Ah, beleza. Só corta o meu microfone só para eu testar aqui, ver como é que tá o áudio no Facebook aqui. Teu áudio tá bom. Eu tô ouvindo perfeitamente. Não, pois é, corta só para eu verificar aqui como é que tá aqui no Face o áudio. Eu tô com o computador ligado aqui também. Corta o teu? Isso. Pronto. Foi cortado. Aí, meu amigo Felipe Lima, o mais famoso conhecido como Bu, já está na área. Vão compartilhando, pessoal. Vocês que estão chegando, hoje a conversa aqui vai ser muito interessante. Já está aqui nossos convidados, o professor Gleice e o professor Edgar Chagas, que nós vamos falar de muito carimbó, da pesquisa do Gleice, que está sendo orientado aí pelo Edgar, que conhece bem a nossa história do carimbó. Então, vocês que estão chegando, pode comentar, que eu vou mostrar os comentários aqui para eles, vai aparecer para eles alguma pergunta, alguma coisa. Vão compartilhando aí para ver se a gente tem um público aí mínimo decente para a gente começar a conversar a respeito. O professor Gleice aí deve estar com algum problema. Saiu aqui o vídeo dele, mas nós estamos aqui aguardando um pouco. Beleza. Se ligar. Eu estou organizando aqui. Bacana. Grande professor Edgar, grande professor André. Mas nós estamos aqui aguardando. E aí, tudo certo? O que foi que aconteceu com sua câmera aí, professor Gleice? Vamos lá, se aprume aí. Como é o nome do teu canal, Elton? E aí, tudo certo? O que foi que aconteceu com seu Não, aqui é na minha página. Aí, professor Gleice. É na minha página pessoal. No Facebook. Elton Johnny Rocha. Eu te procurei no Facebook, Edgar, tu não tá mais, não? Não, eu retomei agora que eu publiquei um vídeo de carimbó lá, inclusive. Olha, vocês não podem ficar com o Facebook aberto. Vocês procuram no Facebook aberto com o áudio, vai fazer isso aí, ó. Desliga o áudio do Facebook se vocês tiverem ele aberto. Alguém, já se alguém estiver acompanhando também pelo Facebook, tem que desligar o áudio. Não sei, fizeram certo agora aí. Tá certo? Só aparece Elton John. Elton com H. Elton John, de J-O-N-E-S. Pois é, eu tô colocando aqui, só aparece o cantor oficial. Ele é o falso, pô. O genérico não tá aparecendo aqui. Minha amiga Marinalva Cordeiro já está aqui com a gente também. Felipe, a gente está tentando ajeitar o áudio aqui. Nós estamos aqui nas preliminares para tentar ajeitar. Professor Gleice ali. Professor, agora o seu microfone, ele não está sendo reconhecido aqui. Eu não estou conseguindo liberar o microfone do senhor. Agora foi. Então, assim, a gente já está aqui uns 4 minutos e o pessoal está chegando. A gente já tem 10 pessoas aqui vendo. Mas eles vão chegando, porque esse horário também é um horário um pouco diferente para a live aqui de Twitter. A gente faz as lives aqui geralmente 8, 9 da noite. Então, assim, para conversa, a nossa live vai girar em torno praticamente da pesquisa do professor Gleice, de mestrado e doutorado, muito interessante, ele vai falar. O Edgar Chagas, que é este senhor que está aparecendo aí, que vocês não conhecem, que de Irituia, ele conhece Irituia, vai se apresentar já já. E o André, que está dentro da pesquisa do professor Gleice, porque ele é um descendente direto dos paqués aqui de Irituia, né? Que é onde, segundo as pesquisas,
o nosso carimbó teve origem. Então, assim, eu quero pedir primeiro para o Edgar se apresentar, enquanto o pessoal vai chegando, para que o pessoal lembre lá da pesquisa do IFAM, que transformou o carimbó, e foi quando eu conheci ele, há uns 8 anos atrás. A gente foi aí atrás dos mestres aqui em Irituia. Edgar, fica à vontade aí para o povo de Irituia relembrar um pouco aí o teu trabalho aqui em Irituia. Muito obrigado. Eu queria desejar boa tarde a todos e a todas, dizer que é um prazer imenso. Primeiro, rever alguns amigos, né, de longa data aí, né, o Elton Rocha, que nos recebeu com o seu grupo Quem Te Dera, né? Isso. Na época que nós estivemos pela primeira vez em Irituia, pesquisando, já tinha ido antes, professor Gleice Antônio, né, que eu também já estou há 1 ano e meio desfrutando da sua amizade, e é o André também, que junto com o Elton, né, nos receberam aí na época da visita do IFAM. Dizer que é um prazer gigantesco, é uma cidade que eu adoro, já estive aí em outras ocasiões também como músico, né, eu faço parte do Instituto Arraial do Pavulagem, e antes mesmo da pesquisa do IFAM, eu já tive a oportunidade de pisar em Irituia e conhecer um pouquinho da cidade. Em seguida, tive pelo projeto do Carimbó, né, que registrou este bem cultural como patrimônio brasileiro, e na ocasião tive a oportunidade de ir não só na sede municipal, mas também aí em Itaboca, né, nesses lugares aí da redondeza. Não pude ir até a área quilombola, porque era um período de chuva, e infelizmente a estrada não permitiu. E assim, para mim é uma honra, agradeço imensamente o convite aí do nosso querido André, né, espero contribuir aqui com o debate na medida que eu puder, tá bom? Obrigado mais uma vez. Então, agora, André, tu que é o representante do povo pesquisado, passo a palavra para te fazer as tuas considerações iniciais aí. Tá contigo, André. Teu microfone, né? É muita tecnologia aí, ó. Acontece isso. Liguei agora. Tá contigo, André. Liguei agora aqui. Bem, beleza. Quero dar uma boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando daqui de Irituia, do Pará, do Brasil e do mundo. Então, boa tarde ao Edgar, por ter aceitado esse convite também. Não é fácil arrumar esse tempo na agenda, mas a gente, com o professor Gleice Antônio também, por aceitar fazer esse debate. E ao Elton também. Eu acho que a gente tem tudo para fazer uma boa conversa aqui, sobretudo para a galera. Até convido o pessoal, já compartilhei, convido o pessoal, aos estudantes irituienses, em especial, para que possam dividir com a gente esse espaço, porque às vezes a gente tem muita deficiência relacionada à história de Irituia, que a gente vai debater um pouco sobre a história de Irituia também, a formação social de Irituia. Espero que a gente faça uma boa conversa, que o pessoal que está nos escutando possa aproveitar também, de alguma forma. É isso, então vou passar a palavra agora para o professor Gleice, que eu conversei inicialmente com ele, e por coincidência, o André, quando eu fui falar com o André, que eu tinha falado com o professor Gleice, ele disse que tinha convidado o Edgar, já que era para a gente fazer algo similar. Então, casou da gente, nós 4 aqui, vimos tratar do mesmo tema, mas a coisa aconteceu de forma separada. Então, professor Gleice, eu passo a palavra para o senhor, né, apresentar um pouco, assim, resumidamente, esse seu trabalho junto com o Edgar lhe orientando agora no doutorado. Conte para a gente, né, sobre o que o senhor tem descoberto, o que foi descoberto a respeito da nossa história, através do carimbó, né? Eu acho que, assim, que é algo sensacional essa pesquisa. Eu lembro do senhor falando, uma vez a gente estava numa feira literária lá na porta da igreja, e aí, quando o senhor começou a falar, assim, eu já fiquei super animado com aquilo. E agora a gente vai ter oportunidade de compartilhar para mais pessoas aí. Fique à vontade, boa tarde. Boa tarde, Elton Jones. Boa tarde, professor André Paquer, não é isso? André Silva Paquer. Meu grande professor orientador, professor Edgar Chagas Júnior, figura ilustre que eu tive o prazer de conhecer no doutorado e que hoje coordena um dos melhores programas de pós-graduação
da Amazônia, eu acredito que do norte do Brasil, e para nós é uma honra imensa fazer parte de estar lá, fazendo parte desse corpo, que é o Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da UNAMA, e ser orientado pelo professor Edgar, né? E o tema inicial, que começou com a dissertação, ele surgiu e o André, de certa forma, ele teve algo a ver com isso. É uma historinha rápida que eu gosto de contar, porque eu estava estudando, a minha ideia inicial era estudar os quilombolas do Marakasheta. Então, qual era a ideia? Era entender como é que os quilombolas do Marakasheta vieram para Irituia e como é que eles trabalharam essa questão da resistência ao longo do tempo, a história, a cultura. E eu fui lá, eu fiz 3 visitas à comunidade e eu senti que ali havia um problema ainda de identidade. E eu tive uma certa resistência na questão da identidade, dos novos não se identificarem como quilombolas. E aí eu vim para cá, eu lembro que a visita foi numa sexta-feira, e eu vim para cá meio triste, desmotivado. E no sábado, não sei se era no sábado ou no domingo, Quem Te Dera tinha um programa na rádio FUAF FM. Vocês lembram do programa do Quem Te Dera? E aí esse programa estava entrevistando a tia Luzia, né? A tia Luzia. E aí estava o Elton John, estava o Pompom, estava o Rufino Júnior, né? O André e a tia Luzia lá. E lá pelos meios, falando do carimbó do Américo Gago, falando dos paqués, e aí o André disse, não, eu sou paqué, e o meu pai era o Arlindo Paqué e tal. Aí eu fiz umas anotações no livro, no caderno, e imediatamente no domingo já comecei a ir atrás. Conversei com a dona Luzia, dona Alzira, dona Teófila, e aí entrevistamos aí uma grande quantidade de paqués, inclusive alguns deles já falecidos, né, o que enriquece, de certa forma, a pesquisa, mas também nos faz perceber que a história acaba indo um pouco com eles, né? E aí, desse programa de vocês, surgiu a ideia de trabalhar a questão dos paqués. E aí, qual foi o tema que nós trabalhamos, né? Entre o samba e a fé. Por que entre o samba e a fé? Porque o samba era a dança que eles faziam, e a fé porque a igreja controlava a festa de São Benedito. Mas até então ninguém sabia dessa história da festa de São Benedito. Né? E entre o samba e a fé, memórias e identidade dos negros paqués de Irituia. E aí a gente foi estudar a mudança espacial dos negros lá no Olaria, né? Os negros, contando um pouco essa história, os negros chegam, eles aportam em 1888 em São Miguel do Guamá, no porto de São Miguel do Guamá, e eles são comunicados que havia sido abolida a escravidão. Eles não eram mais escravos. E eles ficaram sem saber o que fazer. Pelo menos o relato da dona Luzia, do seu Gico, né, leva a isso. E aí eles se deslocam em 3 grupos. Né? Um grupo vai ali para a Vila Conceição, que vai se estabelecer no Curuçá. Outro grupo no Marakasheta, região da fronteira. E outro grupo vem para Irituia, que vai se estabelecer no Olaria, bem onde é o campo do Olaria, onde era o quilombo Paqué, onde eles se estabelecem, eles formam círculos, né, os barracos, que eram feitos de madeira e palha. Esses barracos tinham mais ou menos 1 metro, 1,20 m de altura do chão, era todo cercado de palha, não usavam barro, e era uma altura do chão, e tinha na frente o que a dona Alzira sempre fala no cupiar. O que era o cupiar? Aquela varanda ali na frente, que era onde os negros faziam, se sentavam à tarde, faziam as batidas, né, os batuques deles, e tinha o terreiro bem à frente. Então, em 1888, em 1890, inicia-se oficialmente a festa de São Benedito, festividade do glorioso São Benedito dos Pretos de Irituia. E aí a festa, eram 3 dias de festa, e eles terminavam a festa no dia de Santo Reis, 6 de janeiro, com o samba, que era a dança do samba. E a igreja oficializa isso aí em 1900 com o padre que traz a imagem de São Benedito, a primeira imagem, que é a imagem de madeira, bem no fundo dela está o ano, que é 1900. Essa imagem já foi para o Museu de Arte Sacra em Bragança e voltou. O Padre Aldo trouxe a imagem de volta para Irituia e já celebrou 2 festividades com essa imagem. E os negros, então, passaram a vivenciar, claro, com a igreja coordenando a festa, porém os negros estavam, os paqués que estavam, tomavam o juiz do mastro, o presidente da festa,
a juíza do mastro. Então, tudo isso dentro de um contexto maior. Essa memória que foi resgatada também identificou, dentro de Irituia, que já houveram em Irituia 4 barracões do samba. O primeiro barracão do samba, ele se estruturou, e aí a gente já entra na tese de doutorado, que é orientado pelo professor Edgar. A tese de doutorado, eu vou adiantar um pouquinho, mas quero falar mais adiante dela. Ela vai resgatar esse momento, porém, com um divisor de águas, que é o crime que ocorreu na festa. Mas nós identificamos aí nas pesquisas, já mais recentes, que já existiram 4 barracões do samba. O primeiro barracão do samba, ele foi onde é hoje a casa do seu Ibrahim. Era um barracão feito de palha. E por que era ali? Porque os negros entravam pelo furo da tia Maria, que eles chamavam, que era lá por trás, ali, tinha um furo, deixavam as canoas e iam para o barracão do samba, né? Lá não entrar, eles não podiam aportar no trapiche municipal, tinha que entrar pelo furo, porque o trapiche era dos brancos, né? E aí eles dançavam carimbó lá, dançavam samba em si, né? Depois que vai ser carimbó, mas era o samba, né? Depois desse primeiro barracão do samba, veio o segundo, que já foi ali próximo, onde é a casa ali do Rufino Júnior, né? O barracão que tinha lá, feito de barro já, coberto com telha de madeira. O terceiro foi onde hoje é o barracão do PET, no lado da prefeitura, ali naquela rua que passa ao lado da prefeitura. E o quarto foi o grande barracão, que ainda foi destruído recentemente, para dar origem à igreja de São Benedito, que é um templo que estão construindo lá, um templo gigantesco, né? Além desse, houve momento em que houve a dissidência da festa, logo depois de 90, de 2000 em si, o samba, o carimbó, que já é o carimbó, ele passa a ser celebrado, que é uma festa, na praça, com um barracão na praça. Aí você já tem a Irmandade celebrando, né, e o município depois assume, mas você tem a igreja celebrando apenas a parte religiosa da festa. E aí a tese em si, ela é interessante porque o professor Edgar tem uma colaboração fundamental no tema, porque inicialmente não era esse o tema. Mas aí numa fala que o seu Gico fez, revendo os áudios do finado Gico, né, saudoso seu Gico, ele dizia o seguinte: olha, depois da morte acabou a festa para nós. Então o que vai acontecer? O crime, né, o crime que ocorre na festa, ele é um marco divisório. Ele vai ocorrer em 98, quando então estava aqui, vindo para cá, era o padre Valdeci ainda, né? Então vai haver uma linha divisória. Né? Depois do crime, nós vamos ter um outro momento, que é a festa dividida entre a parte profana, que também é uma discussão sobre esses conceitos, e a parte religiosa, né? Que vão, de certa forma, em alguns momentos se confrontar, em outros momentos vão ocorrer vão trabalhar num paralelo, porque dentro da própria Igreja Católica, há católicos que vão concordar com o estilo de festa que tinha o carimbó, que tinha a bebida, e há aqueles que vão discordar por conta da bebida, né? Então vai haver, dentro da própria igreja, uma divisão, né? Mas o crime em si, quando ele acontece, que acontece dentro da festa, próximo ao mastro, e lá que esse crime ele vem de uma rixa antiga que os dois já tinham, né? Então, ele vai acontecer ali dentro, com todo o contexto com toda a ressignificação da festa a partir daí do crime, você vai ter um novo momento na festa, né? E os negros, eles foram essenciais nesse momento. E pelo que a gente está ouvindo, fazendo uma releitura das entrevistas, do próprio que aconteceu no período, ouvindo pessoas da igreja, os foliões, eles não foram ouvidos. Eles foram ouvidos muito pouco. Eles não participavam do conselho paroquial e não decidiram, não participaram das decisões, né? Então, a gente acaba mesmo por crer e aprofundando o estudo que é uma luta de resistência. O carimbó acaba sendo uma resistência, ou o samba. A dona Luzia, até hoje, ela fala em carimbó, mas vez ou outra ela fala em samba. A tia Alzira, mãe do André, que é uma das entrevistas melhores que eu tive, que ela foi bem detalhe mesmo, uma memória fantástica, ela relata que é o samba, que acolá ela fala do samba, né? Não, o samba, a gente dançava samba, né? A gente ia pro samba, lá tinha o fiscal do salão, ou seja, o carimbó, e aí o professor Edgar pode depois fizer uma correção se estiver errado, o carimbó, ele é uma dança da conquista, né?
O cidadão ia para o carimbó com a calça engomada, com um lenço no bolso, e aí ele fazia a dança em si, era uma apresentação para a dama, para ele conquistar a dama. Mas aí a tia Teófila conta que havia o fiscal de salão. O que era o fiscal de salão? Se a dança tivesse ficando muito sensual, o fiscal de salão ia lá e separava os dois, dava aquela separada, né? Lembrando que naquela época, inicialmente, você tinha só os candeeiros, lampiões, né? Lampiões na parede colocados, e aí tinha que ter 3, 4 fiscais de salão. Era uma coisa fantástica, imagino. Depois que a energia elétrica entra, é que você já vai ter uma mudança. E aí tem o fato de você ter 3 dias de festa seguido, culminando no dia 6 de janeiro, que era dia de Santo Reis, que é dia de Santo Reis, né? E há um relato aí, que a gente não conseguiu ainda aprovar, mas eu estou pesquisando, que é quando eles tocaram, tinha um grupo que não tinha, eles tocavam com o clarinete, o sax, aí seu lindico, seu tubiba, esse pessoal das antigas, né, que eles tocaram, contam que eles tocaram de 8 da noite até o outro dia, 5 da tarde. Quer dizer, os caras eram resistentes, né, para tocar carimbó assim direto, né, com algumas pausas só para comer, né, para almoçar, para jantar. Mas dizem que eles tocaram direto. Eu estou aprofundando isso aí porque é um fato histórico memorável se isso realmente aconteceu, né? Mas em si, e agora nós estamos produzindo a tese com a orientação do nosso grande professor Edgar, né, que São Benedito colocou na história aí, que eu falo porque eu sou devoto de São Benedito e estudar a história de São Benedito é fantástica, é linda, é emocionante, é ver como os negros se deslocaram do Olaria para Paquelândia e da Paquelândia para a antiga Vila Palha, e hoje nós temos, de certa forma, um quilombo urbano em Lituia, porque ali, a Vila Palha, você tem a grande concentração dos paqués vivendo naquele bairro. Então, a tese agora, ela vai tratar, depois da morte acabou a festa, que é nós vamos trabalhar com uma ressignificação da festa a partir do crime, e estamos aí na produção que graças a Deus, está sendo muito frutífera, né? Com a graça de Deus. Professor, o senhor aí falou, muita coisa, muita informação, a gente vai digerir isso devagar. E é interessante essa sua pesquisa, porque eu lembro que quando eu comecei a me interessar pela questão do carimbó, meu primeiro contato foi com um professor, me foge a memória agora, mas o Edgar vai lembrar. Ele veio aqui lá no nosso QG do Quintidera, lá na casa do Tipompom, e ele fez todo um apanhado da história do carimbó, mas baseado numa origem indígena. E ele tinha um material assim, que a minha primeira impacto sobre o carimbó foi essa visão do índio. Quando eu entro em contato com o Edgar na pesquisa do IFAM, ele já disse, não é muito assim não, porque em todas as cidades que nós temos indo, o carimbó ele está ligado diretamente aos negros, ao bairro negro, da história dos negros daquele lugar. Então eu retomo essa minha memória, de eu conheço o Edgar, para que ele faça esse apanhado lá do IFAM, para a gente contextualizar o que está acontecendo. A pesquisa do professor Grace com aquilo que tu fizeste, Edgar, e o resto da equipe do IFAM naquele momento, que liga, né, o cara aos negros. Perfeito. Obrigado, Elton. Bom, nós temos uma condição, digamos assim, quando nós fazemos uma pesquisa, ela obedece a um procedimento metodológico, né, que obviamente é necessário para a produção de evidências. A pesquisa, mesmo sendo institucional, né, neste caso um órgão federal, né, ligado ao Ministério da Cultura, o qual eu prestei serviço, eu não sou efetivo do IFAM, né, eu fui contratado para coordenar a pesquisa, segue uma metodologia básica que equivale simplesmente a você fazer um mapeamento de onde aquela referência cultural, aquele bem cultural, né, ele existe. Em seguida, nós fazemos uma etnografia, ou seja, um aprofundamento da investigação in loco, e no terceiro momento nós produzimos o grande documento chamado dossiê, que é entregue a Brasília, né? Bom, o que o Gleice falou é tão importante, porque, de certa forma,
ratifica aquilo que o Elton acabou de comentar. O professor Parloureiro, por exemplo, nos informa que o carimbó ele tem uma origem difusa. Neste caso, não temos a possibilidade de identificar precisamente um local exato de surgimento. E aqui a gente já quebra um pouco aquela lógica de que o carimbó nasceu aqui ou o carimbó nasceu ali. Não. Até porque, como muitos sabem, o carimbó ele é com este nome, né, é uma referência recente que determina ou que indica um grupo musical. Mas, em boa parte dos interiores, o carimbó é o nome do instrumento, que já foi, inclusive, dito antes por Vicente Salles, etc. Né? Mas se você chegar no Salgado Paraense até hoje, você diz, vai buscar o carimbó ali para a gente tocar. Né? O Gleice também levantou aqui a expressão samba, né, pela qual ele era tratado em Irituia, mas se você descer aqui para Curuçá, Marapani, Curuçá, Vigia, São João da Ponta, Terra Alta, você vai escutar zimba, zimbalo, zimbolo, né, e o próprio samba, e o semba. São várias denominações linguísticas, né, que identificam para um bem comum, para uma estrutura comum musical festiva que na verdade tinha a ver com o que nós chamamos de batuques, né? E desses batuques você tem uma ramificação de outras formações, digamos, rítmicas, né? E dentre elas o que nós vamos chamar de carimbó, né? Você tem o lundu, o chorado, o xote, a mazurca, o samba de cacete, né, o bambai. Você tem uma infinidade de ritmos, né, que tem segundo os estudos mais longínquos, um tronco, digamos assim, inicial do lundu, ou seja, ritmos eminentemente negros, né, vindos e produzidos nesse território a partir do Nordeste, e que ao longo do território ele vai ganhando uma certa ramificação. No caso do Nordeste paraense, onde está Irituia, como foi já dito também pelo Gleice, nós temos uma influência grandiosíssima de uma territorialidade, de uma cultura que é impregnada a este espaço, negra. Se você observa os trabalhos já realizados sobre a região, notadamente da professora Rosa Azevedo, entre outros, você tem ali esse espaço todo ele como um território negro, né? E, nesse sentido, a formação dos quilombos ou dos mocambos. A parte litorânea brasileira norte, que vai de São Luís, né? Eu estou tratando de São Luís aqui, parte dele como norte, até o estado do Amapá, você tem, nesta zona litorânea, uma ramificação diversa de batuques, vou usar aqui genericamente este nome, né? Associados a práticas ritualísticas, notadamente religiosas. Num primeiro momento, aos batuques negros, mas que são, aos poucos, vão sendo associados às celebrações festivas religiosas da Igreja Católica. Né? Isso aí ao longo do século XVII, XVIII, né? E XIX. No final do XIX para cá, você começa a ter uma intensificação dessas práticas, associado principalmente à chegada de levas de imigrantes, e que vão também reconfigurar esses festejos. Mas, devido à grande influência e ordenamento do território da Igreja Católica, você tem ali algumas situações de tensão que vão fazer com que estas festividades elas se tornem cada vez mais intensas no sentido da agregação do que se chama de secular e religioso, ou sagrado e profano, né? Onde, para uma determinada visualidade, para um determinado segmento, você enxerga o que é sagrado e profano, mas para o outro segmento não existe essa diferença. E aqui tem um ponto central, né?
Porque se para a igreja há o sagrado e há o profano, para quem pratica os batuques e depois chamados de carimbó, essa diferença não está clara, na medida em que, quando eu celebro com os batuques, eu também estou regozijando, eu também estou fazendo oferendas, eu também estou congregando em homenagem ao santo. Desta forma, o sagrado se estabelece. Né? Nesse sentido, você tem aí uma outra condição de perceber a realidade. Infelizmente, esta condição foi a menos ouvida e tem sido, ao longo da história, a menos ouvida. E, nesse sentido, você tem esta área litorânea, né, com batuques, né, relacionados à festividade dos santos católicos. Agora, observe. Pontuado principalmente a partir do que nós chamamos de ciclo natalino, ou seja, final de novembro, dezembro e janeiro. As maiores referências: São Sebastião, São Benedito, mas também alguns menos falados, santos negros, como São Lesbão e Santa Efigênia. Né? Você tem do Maranhão, do Bumba Meu Boi, aos batuques lá do tambor de crioula, passando pelo estado do Pará, com o carimbó, né, e as marujadas, até o estado do Amapá com o marabaixo, sendo que em São Luís também existe o marabaixo, você tem uma gama, digamos assim, litorânea, onde a partir de novembro esses batuques explodem em festa. Festas celebrativas que não estão mais hoje, em grande medida, associadas às festas do calendário litúrgico da Igreja Católica. Então, por exemplo, no litoral do Pará, você tem lugares como Marapani, Curuçá, Santana Novo, etc., Bragança, que você tem esses batuques acontecendo, mas de forma mais independente, mesmo que celebrando a santidade católica. No caso de Lituia, isso não é diferente, né, na medida que, por essas tensões estabelecidas a longo prazo, você tem cada vez mais uma forma independente de fazer a festa e de celebrar o santo. Né? Neste caso, aí, através do São Benedito, mas também do São Sebastião, né? Que em janeiro é muito forte aí em Irituia. Eu lembro que eu estive aí no momento. Você tem o barracão central e você tem aquilo que eu acho fantástico em Irituia, e devo dizer a vocês, com conhecimento de causa, modéstia à parte, que quando nós chegamos a Irituia, nós vimos algo que nós não vimos em lugar algum do estado do Pará durante os 4 anos de pesquisa. Nós rodamos 39 municípios, conversamos ou entrevistamos 412 pessoas, mas Irituia nos surgiu como uma surpresa. Por quê? Porque em janeiro se respira carimbó o mês inteiro, né? Seja na festa montada na praça pública, né? Pela prefeitura, seja nos pequenos espaços, os barracões que eram feitos, acho que ainda são, do Birubiru, né? Complexo lá, Dona Carmen, eu acho que é esse o nome, né? Que você tinha ali um negócio fantástico. A festa do carimbó rolando a noite inteira. Quando um grupo parava para descansar, que entrava o som mecânico, né, a aparelhagem, você tinha carimbó no som mecânico, e quando voltava, você tinha carimbó, ou seja, é carimbó a noite inteira, isso regado a gengibirra, né, que é a bebida típica dessas celebrações, e algumas iguarias ali. Né? E eu lembro que eu observava as pessoas dançando em Lituia, lembro muito do André, inclusive, porque aquilo ficou muito na minha memória, o André dançando, né? Eu disse, olha só que dança interessante. Ou seja, cada lugar tem uma especificidade, tem uma peculiaridade. Alguns lugares exigem um tipo de vestimenta, outros não, etc. E Irituia aparece para nós, então, ao longo da pesquisa, como essa condição nata, efervescente, que, para quem está em Belém, nem sabe que isso existe. Né? Ou seja, você tem um mês dedicado ao carimbó, com carro-som na rua, chamando para a festa do carimbó. Ou seja, a aparelhagem, os outros rios, o próprio Tecnobrega é secundário, o que é inédito, porque nos outros lugares, em geral, ele é centralidade. Né? Então, quer dizer, desculpa, eu já entrei com outro assunto aqui, porque acabei lembrando de tudo.
Mas, de qualquer forma, né, que a gente está tentando resgatar aqui é essa memória que o Gleice está estudando, de como esses batuques acabam também se relacionando a uma própria condição social, né? Ou seja, a maneira como você experiencia aquele espaço, aquele tempo, aquele espaço da festa. E Irituia se mostra, acima de tudo, como uma grande expressão dessa lógica festiva baseada nos batuques. E aqui tem uma importância a condição mostrada pela pesquisa, onde em cada lugar que nós chegávamos e perguntávamos de onde surgiu aquela perguntinha clássica, era muito comum você ouvir, olha, veio dali, e esse dali era sempre uma referência a um quilombo, a um espaço de referências quilombolas, tanto na região do Salgado, quanto na região Bragantina, mas também no Marajó. O que nos levou, também associado a uma vasta bibliografia consultada, a entender que as referências negras na manifestação cultural carimbó, elas não podem ser desprezadas ou minimizadas, tal qual alguns ou algum defende, né? Até porque isso é impossível, né? A condição posta pelo batuque, ela é totalmente nesse sentido do carimbó negra. E quando nós chamamos o carimbó de manifestação cultural, só para a gente entender, e por isso ele foi patrimonializado, é diferente de você entender um evento, uma festa qualquer. O carimbó ele é um complexo cultural que envolve rituais, produção de indumentária, construção, arquitetura, construção de barracões, você tem iguarias culinárias, você tem processos geracionais de transmissão, ou seja, você tem um conjunto complexo de condições socioculturais que estão também alavancadas ou interrelacionadas tanto com a situação do trabalho do campo, da lavoura, da agricultura, quanto com a situação do trabalho na pesca, o que também nos permite pensar numa geografia ou numa geograficidade que traz para a poesia, para a letra, para a dança, uma possibilidade também da gente ver nessa manifestação o lugar. Ou seja, o carimbó, então, ele é a expressão de uma territorialidade, de um lugar que está manifesta de uma forma ritualística, mas também artística e simbólica. Ou seja, é uma representação também, né? E é nessa condição, então, que a gente pode afirmar que tanto Irituia quanto São Miguel e os seus vizinhos, você tem, então, essa efervescência cultural relacionada ao carimbó como marca do lugar, o que não pode, de forma nenhuma, ser negado e invisibilizado. Tá bom? Edgar, muito do que tu tentou eu li eu tenho um PDF dessa pesquisa, eu achei muito interessante realmente todo esse apanhado, né, da questão do negro, das regiões, né, que nem tu introduziu, onde existe o carimbó, assim que a gente imagina quando fala de carimbó do Pará, mas não é em todo o Pará, né, tem essa faixa litorânea, conforme tu explicou. E eu não sei se tu soubeste, né, que tu tá falando que cada lugar tem sua especificidade, eu vou já passar para o professor Gleice continuar, né, mas eu quero comentar contigo, Edgar, acho que tu soube, né, que a gente acabou perdendo o tio Minga, tu entrevistaste o tio Minga, ele foi, infelizmente, brutalmente assassinado. Assim, até hoje eu acho que para mim não caiu a ficha de que uma pessoa tenha coragem de ter feito isso com o tio Minga, e ele, Edgar, para mim, ele era o grande poeta do nosso carimbó. Assim, eu quero te relatar um momento lindo que teve no carimbó desse ano, que foi o seguinte: a gente saiu em um cortejo de carimbó com mastro, né, carregando o mastro, e a gente fez uma volta muito grande por Irituia. Escuta essa, o pessoal de Marapani tocando carimbó, pau e corda em cima do caminhão e tocando a música deles, tocando ao vivo, e a galera, é que eu fiquei impressionado, porque foi meio assim, foi meio no improviso isso que aconteceu. A secretária, ela tinha planejado uma coisa, mas ela viu que o pessoal estava empolgado, e aí ela fez uma passeata grandona. Aí quando a gente vem chegando perto da praça, cara, o pessoal de Irituia, a gente tava cantando só a música de Marapani, cara, de uma forma natural, bicho. A gente puxou no mês de janeiro, né? Cara, eu me emocionei que a galera começou a cantar no mês de janeiro. Aí o mestre
do carimbó de Marapani ficava tentando entender, aí perguntou o que eles estão cantando, aí os irituenses que estavam cantando com eles falaram, não, esse aqui é o nosso maior carimbó. Cara, aí eles puxaram, o pessoal de Marapani pegou a melodia da música e foi embora, cara, cantando no pau e corda, a música do Tio Minga, assim, o nosso grande nome, nosso grande poeta contemporâneo. Eu não poderia deixar de fazer aqui essa fala em memória do Tio Minga, cara, pela importância dele. Nosso carimbó, assim, teve uma grande perda com ele, grande. E aí, eu acho que a gente também teve uma perda, professor, desses elementos que estão ligados ao carimbó. Quando acontece a morte, né, lá na década de 90, que é isso que eu quero que o professor Gleice comente agora, a gente tem uma ruptura muito grande. Esses tempos agora, eu andei escrevendo sobre isso, que na minha percepção, o nosso carimbó aqui em Lituia, ele começou a assumir uma questão, assim, ligado mais a uma festa, que nem tu viu. Tu chega aqui, as pessoas querem dançar o carimbó, beber gengibirra, e a coisa da dança é algo muito forte, assim, mas eu percebo que o entendimento disso, né, essas outras coisas que estavam muito ligadas à religião, a gente, pelo menos na minha visão, eu quero que o professor Gleice comente, assim, a gente tem assim, uma perda muito grande dos elementos simbólicos do carimbó quando a igreja ela se retira, né, ali naquele momento dessa tragédia no carimbó. E aí eu percebo, né, a minha percepção disso, assim, de quem acompanhou a história, que o nosso carimbó ele passa a ser assim uma festa de carimbó, como se fosse uma festa de brega, assim, não tem uma percepção assim da coisa maior. Aí o professor Gleice pode comentar aí, se eu estiver falando besteira, me corrija. Não, tá certo. A questão do crime em si, o crime ele provoca uma mudança radical na festa. Inclusive, essa sacada aí de estudar o crime, que de certa forma teve a grande contribuição do Edgar. Por quê? Porque a gente estava estudando a festa em si, ela como um todo, né? Isso é importância. O crime ele provoca uma mudança significativa porque a partir dele é uma outra realidade. O que acontece? A festa de São Benedito em si, o carimbó ele acaba sendo um momento essencial da festa e ele acaba sendo um ritual da festa também. O fato de acontecer no barraco, durante muitos anos, lá no barraco, quando foi construído o complexo de São Benedito, pelo saudoso Padre Mário, junto com o finado Roosevelt, né? Você tinha as missas e as novenas celebradas dentro do barracão e depois você desmontava tudo e o carimbó rolava solto no próprio barracão, dentro do barracão. Então, o templo do barracão ele servia para as funções religiosas e para a função, de certa forma, profana, que a gente costuma hoje já rediscutir isso entre o profano, ele tem algo de religioso também, porque se você analisar o carimbó em si, ele é um ritual, e a gente está discutindo isso aí com autores, como Peirano, etc. Né? O que acontece? Mas você tem dentro do carimbó, você tem o som, o ritmo, você tem a dança. Você não dança carimbó abraçado, você dança carimbó solto, onde o cavalheiro vai com aquele ritual de rodear, né, de cercar ali, de se abaixar no chão, de deixar o lenço cair, né? É um simbolismo. Aí você tem a gengibirra, né? Se bebia cerveja na festa de São Benedito, se bebia, mas a gengibirra era a bebida que predominava 80% e que aí mexia também com o comércio, porque você tem as vendas, né, de gengibirra, que todo mundo fabrica, produz gengibirra para a festa de São Benedito, e cada uma diferente. E depois você tem aproximadamente, se você for identificar, isso não é da pesquisa, mas você tem mais ou menos uns 10 tipos de gengibirra em Lituia, né? Você pode criar aí vários tipos, né? Gengibirra sem gengibre. Pois é, gengibirra sem gengibre, né? O professor Edgar já experimentou acho que uns 5 ou 6 desses tipos aí, né? E aí eu levei, inclusive, uma amostra que a professora Carol fez, né? Ela fez a gengibirra adoçada com caldo de cana, que é uma delícia, né? E fez ela com leite condensado, que é um outro tipo de gengibirra. Né? Olha só. Então é fantástico, né? E aí eu distribuí lá na turma, no seminário, todo mundo gostou lá da gengibirra. E aí, então, o carimbó em si é essa dança que você tem ali, um ritual nela. Quando há o crime, há uma ruptura ali grande, né? Porque a igreja acaba que você tem... tanto que houve
No ano seguinte, à festa de São Benedito, essa, eu não sei se o Edgar sabe disso, houve a festa do desagravo. A festa do desagravo. O padre Valdeci disse o seguinte, olha, houve um crime na festa, estamos em pecado, vamos fazer uma festa do desagravo para tirar o pecado. Então, a missa foi na igreja, e inclusive tem um fato aí, que eu entrevistei o padre Valdeci recentemente, ele não foi entrevistado para a dissertação, foi agora, e a fala dele ainda está bem, bem quietinha, que ele dizia o seguinte, olha, houve uma briga nesse dia para ver quem ficava com a imagem de São Benedito, e a imagem de São Benedito não saiu do andor, ninguém conseguiu tirar a imagem do andor. Tinham colocado um arame lá, que ninguém conseguia tirar a imagem do andor, então o andor ficou na igreja, os 3 dias, aconteceram as 3 missas, né? Nos dias que eram os da festa, na igreja, que era para a festa do desagravo. Então, houve a missa, não houve carimbó, e aí você tem um sentido a partir daí, né? Que é quando o poder público municipal vai assumir a festa, né? Nesse inteirinho aí do poder municipal assumir a festa, tem os devotos que vão assumir a festa, que vão fazê-la na praça, construindo o barracão na praça. É daí que surge a ideia de se construir o barracão na praça. Ia para o mato, pegava a palha, a madeira do mato, que ainda hoje é feito assim, e constrói um grande barracão na praça para se dançar carimbó, que aí o barracão vira o templo do carimbó. O barracão, ele também é algo cultural de Irituia, né? Você tem o barracão, todo mundo que não tem condições de fazer, tem um sítio, mas não tem condições de fazer um lugar para receber as pessoas, ele faz o quê? Ele constrói um barracão. A própria igreja, ela tem um barracão construído. Ela tem o centro de treinamento aqui, mas atrás tem um barracão coberto de palha, que é essa ideia de barraco, né, de barracão. Então, isso acaba sendo um templo da cultura que a igreja acaba incorporando também, né? Esses fatos aí são interessantes, que devem ser acrescidos aí à tese, conforme o nosso orientador permitir que isso aconteça, né? Edgar, eu queria que tu falasse um pouco assim dessa questão tu comentou um pouco das diferenças que tu percebeu em relação à nossa festa com outros carimbós. Assim, tu acha que mais experiência do que tu não existe. Eu lembro de tu ter comentado isso pessoalmente para mim quando a gente estava lá no Birubiru, dançando carimbó, tomando muita gengibirra lá, e tu disseste que a questão da dança, né? O fato do pessoal dançar muito, quero comentar isso também, que eu achei estranho quando tu ficou surpreso por só tocar carimbó aqui. Eu não entendi. Para mim foi algo estranho tu te espantar com isso, dizer assim, mas só toca carimbó. Se é, o nosso festival, se tocar brega aqui, durante o carimbó o pessoal vai, amor. Tem que ser aqui, então só pode tocar carimbó. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. O que eu vi em Irituia foi, na verdade, eu te diria, Elton, que como tu tivesse adentrado a um tempo outro, assim, né? Uma coisa que eu achei que não existia mais, né? Exceto, obviamente, quando você chega em Santarém Novo em dezembro, que você tem lá uma festa que dura 12 dias num barracão só carimbó, né? Mas tudo bem, ali já estava programado e tal, estudado, conhecido. Mas ao chegar em Irituia, realmente a gente se depara com a situação. Mas uma coisa mais, que eu diria assim, interessante, é que, como todo lugar, né, que nós pesquisamos, há uma referencialidade em relação a um determinado nome, né? Você falou no Tio Minga, mas assim como se fala em Lucindo, né? Quando se fala um nome, você remete a um lugar. Então você está falando já de um território cultural, né? Seria um símbolo, né? Quando você fala de Uróia, Nego Uróia, você já cruza, para quem, obviamente, está mais próximo desse debate. Quando você fala em Tiapé, você vai para onde? Vigia. Quando você pensa em Maria do Pajurá, você vai para onde? Para Salinas. O que já nos leva a entender que o carimbó também ele não é completamente uma manifestação cultural
do homem, né, enquanto seu matricial. Mas você tem também as mulheres que também comandavam grupos de carimbó. Como eu disse há pouco, o caso de Vigia e lá de Salinópolis, mas também de outros lugares. Tá? Na Vila Silva você tem um grupo só de mulheres, enfim. Né, eu quero dizer com isso que você tem essas referências do lugar. Irituia normalmente se refere ao nosso saudoso tio Minga, que, como você falou, infelizmente foi tirado de nós de uma forma absurda e por conta de um botijão de gás, se não estou enganado, que aí é ilógico pensar, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo e tenho o registro dele aqui no meu computador. Mas Irituia, se não me falha a memória, tem uma referencialidade outra relacionada ao Américo Gago, né? Ao seu Américo Gago, ao qual nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns membros da sua família, que me parece, aí você pode me corrigir, a tia Luzia, exatamente, é essa grande referência da localidade de Irituia. Tendo isso em vista, eu imaginei até que Irituia pudesse um dia construir ou uma estátua do tio Minga, ou do Américo Gago, ou dos dois, até para entrar nesse rol das territorialidades do carimbó, ao qual fez Marapani, que construiu uma estátua do Lucindo, e Curuçá, que construiu lá no bairro Alto a estátua do Nego Uróia. Não estou dizendo que isso é uma necessidade, estou aqui explorando como se constrói uma marca, né, e vai estar vinculada a uma ideia de identidade, que talvez esteja aí uma resposta para o que você me pergunta sobre a peculiaridade. Né? Essas peculiaridades, elas são nuances dos modos de fazer. Quando nós falamos em um bem cultural, como o carimbó complexo que já foi dito aqui, você tem várias experiências que o compõem. E essas experiências estão nas artes do ofício, da poesia, da dança, da música, do ritual, da culinária, da vestimenta, etc. Em cada lugar você tem uma especificidade que está relacionada também às práticas, ao labor, né? Da colheita, no caso da agricultura, ou da pesca. Né? Em Irituia, o que eu percebi, né, e a gente registrou isso na pesquisa, é que você tem, além disso, uma grande referencialidade negra, mas, digamos assim, no plano da memória. Ou seja, você vem do tio do Américo, e aqui só um parênteses, me permita, antes que eu esqueça, é que quando você fala em tio Minga, é talvez o nome que tenha permanecido tal qual eram chamados mestres. A ideia de mestre ela é muito recente e ela, acima de tudo, também é uma imposição acadêmica, né? Na medida que a academia se reconhece quando ela sabe nomear, né? Mas os mestres, eles eram chamados de tios. Então, por exemplo, o Lucindo era tio Lucindo, né? Olha só. A tia P, em Vigia, que o Vicente Salles estudou. Né? Então, eram tios e tias do carimbó. Não tinha essa coisa de mestre. Né? Daqui a pouco me inventaram tudo. O pós-doutor, e PhD, etc., porque essas coisas não param, são dinâmicas, né? Mas recuperando isso, você tem, então, essa nomenclatura do tio, que, do meu ponto de vista, ela era muito mais interessante, não estou negando a dinâmica cultural, porque ela é muito mais próxima, a ideia de tio, né? Tio, quer dizer, é uma proximidade. Quando se chama de mestre, às vezes, claro, uma questão de que você está reconhecendo que é um mestre e tal, mas, de certa forma, no meu ponto de vista, já cria uma certa, né? Não, ele é o mestre e tal. Mas quando é o tio, não. Né? O tio é o próximo, né? A tia, né? Quer dizer, então isso a gente precisa recuperar também para falar dessas coisas. Então, me parece que a peculiaridade e a singularidade do carimbó Irituia está relacionada exatamente com essa grande referencialidade negra que é negada, que é invisibilizada, que é assujeitada, né? Que, acima de tudo, é preconceitualizada, e pelo que eu tenho lido, né, eu tive a oportunidade também de colaborar no trabalho da me ajuda, Gleice, que fez um mestrado também com a gente recentemente, vou já lembrar aqui o nome dela, peço que me desculpe se ela estiver escutando, ela tem um branco agora. Né? E venho lendo sobre Irituia, porque já é a segunda pessoa que eu colaboro, né?
aí da região, e que me parece, e o Gleice tem estudado isso, que há também um cunho de invisibilidade gerada por processo de preconceito e de racismo. Por isso que na festa a gente consegue também visualizar um composto social que identifica uma sociedade. Então, o exercício, na verdade, é esse da tese, né, Gleice? Quer dizer, é você, a partir da festa, não é a festa só ela, mas é a festa como um complexo cultural que reúne possibilidade de observar a sociedade. Então, quer dizer, a ruptura gerada pelo evento, o assassinato, ela libera algumas condicionantes sociais que estavam, digamos assim, no armário. Então, as vozes, né, da moralidade, né, da organização, né, do patriarcado, do racismo, do preconceito, né, elas surgem novamente, o que nos faz, então, pensar na festa como uma possibilidade de interpretação da sociedade. Então, eu acho que Tuia tem um potencial e é explorado de certa forma, porque, como eu disse, eu não tinha visto até então um lugar com uma efervescência tão grande de carimbó no mês corrido, né? Apesar de que não se sabe disso, né? Por isso eu acho que pode se explorar um pouco mais, etc. Mas precisa se aprofundar mais a questão dos condicionantes que fazem do carimbó um bem, e não só um evento. E qual é a diferença do evento para o bem cultural? É que envolve complexos de cotidiano, de reciprocidade, de sociabilidades, e, acima de tudo, também de processos geracionais de repasse de conhecimento, mesmo que você já tenha algumas transformações, o que é natural, né? Então, acho que isso é o valor, acho que isso é uma questão que Irituia precisa debater, e eu acho que esses trabalhos que estão sendo produzidos aí, como o do Gleice, né, podem colaborar muito aí nessa discussão. Professor Edgar é a Josi, professor Edgar. Josi A Polon. Josi. E Josi Polon, filha da tia Deusa. Então, olha, eu só quero comentar aqui para Ana Laura, eu botei aí o comentário dela, Edgar, então tu acabaste respondendo, eu estava aguardando essa pergunta que ela fez, aí tu acabou falando no final, fazendo a diferença entre a festa, né, e o tratamento do bem cultural, como é que isso faria. Ela perguntava qual é a sugestão de ações, né, para manter, para divulgar os registros históricos do carimbó, para que a população conheça as origens. Eu acho que tu acabou respondendo indiretamente. Eu teria uma complementação, se você me permitir, obviamente. Sim. Veja, é preciso que os municípios e as suas associações culturais, junto com os municípios, né, suas secretarias de cultura, notadamente, educação, se apropriem das legislações vigentes em relação aos planos de salvaguarda dos bens culturais já registrados como patrimônio brasileiro, como é o caso do carimbó. Porque é essa apropriação que vai permitir com que as demandas sejam colocadas na mesa, e a partir disso você crie políticas públicas municipais voltadas para atender essas demandas. Porque a deliberação de patrimonialização de bens culturais começa com o governo federal, mas a ideia é que isso seja municipalizado, estadualizado, e que os municípios e os estados assumam os seus bens culturais, em conjunto com outras esferas, fazendo assim planejamentos e propostas para que você possa ter essa salvaguarda daquilo que está correndo risco de desaparecer. Então, acho que isso é algo que as cidades, né, os municípios precisam ter no seu horizonte de políticas públicas e debates. Tá? Pois é. Eu não vou nem descer na crítica sobre política pública, senão a gente vai levar a discussão para outro lugar. Eu vou passar aqui para o André. O André pode até, enquanto vereador, pode até comentar alguma coisa. André, tu está ouvindo aí? Tá tudo ok contigo aí? Ficou meio soca esse teu vídeo aí. Tá ouvindo? Pois é, então vou passar a palavra agora para o André, que é um remanescente aí do povo paqué, porque ele teve alguns problemas técnicos e não voltou tão bem aí, que tá meio soca esse negócio desse computador dele. Então, André, tu que é filho do Arlindo Paqué, que inspirou aí a pesquisa do professor Gleice, aproveita agora para falar enquanto aí negro Paqué, né, cara?
Na realidade, Elton, deixa eu dizer, não quero falar só como negro paqué, tá certo? Quero primeiro desconstruir uma ideia, o Edgar tocou, não falou o nome propriamente dito, mas ele tocou na questão de o racismo estrutural, ele interfere, inclusive, no nosso carimbó. O carimbó de os negros, o Edgar foi muito feliz quando disse que os negros têm sido relegados a esse papel de protagonismo do carimbó. E a minha pesquisa do mestrado, que a gente está tentando fazer, é justamente também ter um pouco dessa memória. Porque a gente conta a história a partir da Igreja Católica, do carimbó. A gente esquece que, atrás disso, houve vamos dizer assim, uma formação do carimbó irituiense que tinha lugar, inclusive, para acontecer, que na SUPAP, né? Ficava bem aqui, o professor Gleice sabe do que eu estou falando, fica aqui próximo de casa, na SUPAP, onde hoje é o Complexo Carlos Medeiros. Então, tinha a festa do carimbó dos negros, o carimbó dos pretos do Paqué, tá certo? Mas como acontece com o racismo estrutural, que ele vai jogando as pessoas negras mais para a periferia, e é o que vem acontecido, tá certo? Os negros do Paqué hoje estão mais centralizados na Vila Palha, especialmente na Rua Roosevelt Amaro. Pode ter vindo os paqués nessa, vamos dizer assim, na diáspora, né? Vindo lá da Olaria, da Matata, que era uma espécie de quilombola, de quilombo lá dos paqués. Então, isso também interfere na arte irituiense, tá certo? Na arte irituiense, porque é difícil você negro sobreviver no Brasil. E, culturalmente, é a mesma coisa, há uma subcultura, há um racismo estrutural que foi, por exemplo, com a lei, o decreto-lei que aconteceu no Rio de Janeiro, o Vicente Salles até, acho que ele menciona numa das obras dele, que parou também no Pará, que o Rio de Janeiro é relacionado à capoeira, não é isso? Capoeira, escolta dos vadios e capoeiras. E essa lei veio para o Pará também, que os negros não poderiam fazer batucada, não é isso? Era proibido, carimbó, uma lei de proibição relacionada a isso. E isso também vem para Irituí, para as pequenas cidades, embora menos estudado, mas acontece também em Irituí. O dos negros, a festa dos negros, tanto que a festa dos negros era uma espécie de segunda festa, de segunda categoria. A Igreja Católica tinha essa festa, mas essa festa era uma espécie de composição da festa da Igreja Católica, da grande festa. Então tem essa questão também dessa estruturação que vem até hoje. Na nossa sociedade irituiense, esse reconhecimento. E o professor Gleice tem sido feliz, que a gente tem feito isso também na pesquisa, de tentar eliminar essa lacuna que vem dos negros. A gente tem uma espécie de lacuna na formação do carimbó irituiense. E a gente também precisa entender que, olha, eu vou estudar os negros somente como naquele espaço lá. Não, existe negro até hoje, negro dos paqués e outros negros até hoje, que também foram contribuir para essa formação cultural de Irituí, mas que são meio que lacunados da história. Então, a pesquisa, o estudo, né? O meu estudo do carimbó é um pouquinho diferente do professor Gleice. O meu, eu vou estudar como o carimbó ele tem essa inserção em Irituí, essa referência em Irituí, estando ao lado, por exemplo, de Capitão Poço, que não tem muita inserção de carimbó, estando ao lado de Mãe do Rio, que também não toca carimbó, e outros municípios, somente São Miguel, com um pouquinho de veia de carimbó. O que aconteceu? Se você olha no próprio mapa lá da pesquisa do Instituto, Edgar, você tem lá os carimbó lá da região do Salgado, da região lá da Baía do Guajará, e você tem somente Irituí aqui nessa pontinha para cá. Tá certo? Você pula, vários municípios que tem essa pontinha. Então, entender como isso aconteceu dentro desse processo histórico e levando em consideração essa formação negra do carimbó. Porque, diferentemente do carimbó da região litorânea, do Salgado, né, do Atlântico do Salgado, né, inclusive essa percepção, essa diferença, dá para se ver isso daí na composição. Que as composições dos carimbós do Salgado, elas falam do boto, do ribeirinho, do pescador. O nosso carimbó aqui, para cá, para Irituí, é um carimbó mais diferente, um pouco, ele fala mais da ideia do negro mesmo, tá certo? Então, enquanto lá o Salgado, ele canta, né? Ele canta o rio, o mar, enfim, né? Usa a territorialidade do mar para composição, inclusive. A gente não, a gente já usa uma composição um pouco diferente, usa pouco o rio para fazer esse debate do carimbó irituiense, dessa sedimentação, vamos dizer, do carimbó irituiense. E essa lacuna que teve, essa lacuna que a história de Irituí tem, de, tipo assim, deixar os negros... Bom, o que aconteceu com os negros? Se os negros foram os formadores desse carimbó, não é isso?
todo mundo foi formadores de carimbó, introdutores desse carimbó. O que aconteceu com os negros? De repente pulou-se aqui para uma festa da Igreja Católica, depois para a festa do poder público, e perdeu-se na história o tempo, né? Então, esse é o grande debate que eu acho que a pesquisa do professor Gleice, a nossa pesquisa também, ela entra um pouco nesse mundo, mas já é mais voltado para essa ideia da geografia do carimbó, e entender, né, que esse processo de formação ou falta de informação é um processo também que ele é massificado, Edgar, Elton, pelo racismo estrutural. A estrutura do município de Itu e a estrutura do Estado brasileiro, ela leva o negro a esta condição de subcidadão. A própria Constituição de 1824, né, ela já diz que o negro seria um semimovente, mas um cidadão de segunda categoria. Depois teve que o negro foi proibido de estudar, né, isso, proibido de estudar. Além do negro ser proibido de estudar, depois houve uma cota para os brancos estudarem. O negro foi proibido de ter terra. Depois, o próprio Estado brasileiro aprova que para você ter direito à universidade brasileira, à universidade agrícola, você tinha que ter terra. Mas como se o negro foi renegado a ideia de ter terra? Como é que ele vai ter terra se a ele foi tirado o direito de ter terra, não é isso? Então, já foi dado as cotas. E hoje, quando você aprova com muita luta, aí em 2012, a cota para o movimento negro, para os negros, ainda hoje tem mais cota, as pessoas vão ter mais cota, para quê? Tá certo? Então, tudo esse bojo faz parte de um racismo que é estruturado, a gente, de forma inocente, às vezes não percebe, mas tem essa estruturação. A gente se assusta ainda de ver um negro num grande cargo da sociedade, parece que é algo estranho, né? As pessoas não se assustam, por exemplo, de ter, dentro dos municípios, boa parte deles, uma secretaria da política racial dos negros. Tá certo? Deveria isso assustar as pessoas. Tá certo? Por que será que tem que ser política? Tem, porque tem muito racismo no Brasil. Tem que ter essas políticas afirmativas ainda. E isso é importante. Eu acho que o professor trazer essa lacuna do carimbó, acabar com essa lacuna do carimbó, de onde isso... O que aconteceu? Os negros apareceram nesse meio tempo, o negro fazia o carimbó e, de repente, alguém assumiu o carimbó e os negros sumiram simplesmente do mar. O que aconteceu com os negros? Tá certo? Então, acho que é importantíssimo nesse debate aí, essa questão da pesquisa do professor. Eu gostaria de comentar, né, assim, vocês depois podem comentar, como é importante, né, a questão da pesquisa, de gerar o debate, e como a gente parte, às vezes, de um tema específico, de repente, a um olhar mais leigo, né, Edgar, assim, dizer assim, a gente vai falar do carimbó, a gente imagina quem está fora da universidade, quem não está acostumado com pesquisa, que o carimbó seja só um ponto, seja só a questão da dança, né, a partir desse tema do carimbó dá para explorar toda a formação histórica do Brasil, né, Edgar e Gleice. Então é muito importante esse tipo de pesquisa, e eu sempre relembro que aqui em Itu a gente não tem praticamente, eu acho que o professor Gleice agora deve ser a terceira pessoa, e agora o André, que vai publicar algo assim da história de Irituia, algo sobre a cultura de Irituia. A gente não tem literatura aqui em Irituia para a gente pesquisar, para a gente ter uma fonte de pesquisa. Então, é muito legal isso aí, e eu acho importante a gente fazer essa fala sobre essa valorização da ciência, nesses momentos de Bolsonaro, que traz essa coisa contrária ao conhecimento científico, contra as universidades. Então, acho que está de parabéns vocês três, né, por estarem com essa pesquisa e, além do mais, divulgá-la, né? Isso tem que sair da universidade também para o povo. Gostaria que o professor Gleice comentasse a importância disso, de pesquisar, de falar, de divulgar esse tipo de coisa. A produção que a gente vem fazendo desde o TCC, que eu tive o prazer de ser orientado pelo Sanclé Cordeiro da Trindade Júnior, Edgar Chagas conhece, aí, o grande Sanclé, acho que o André também conhece, e o Sanclé, nós trabalhamos com a ideia da origem urbana de Irituí a partir da Igreja Católica, né? O André fala muito sobre isso aí, e a gente vê que há uma influência muito grande da Igreja Católica na formação urbana de Irituí. Não há como você fugir disso aí. Um outro ponto que o André coloca que é interessante, depois eu entro na questão da pesquisa, é que se nós pudéssemos estudar, vejam bem, vou falar de uma forma ampla aqui, se nós pudéssemos analisar a genética do povo de Irituia, nós só vamos ter sangue indígena dentro da formação do povo irituiense daqueles que vieram de fora, porque os Tember não eram amigáveis, né?
Os tabocas também não, que os tabocas foram um povo extinto, eles existiram, há comprovação, poucos relatos, mas há, foram extintos. Os Tembé não eram amigáveis, tanto que eles foram expulsos, né, para o Alto Guamá. Então, Irituia tem uma formação negra, né, e esse racismo estrutural hoje que é presente, a própria festa, André, ela passa a ser um exemplo disso. Se você pegar os grupos de carimbó irituiense, quais são os grupos de carimbó irituiense que tem paqué? Que eu tenha conhecimento, talvez porque é mais próximo, é o Arauaitê. O Arauaitê tem o Sinésio, tem lá um senhor do lago que toca, tem um irmão do Sinésio, que é paqué também. Então, e pode ver que o ritmo que eles tocam é diferente dos outros grupos, se você for analisar. Depois, talvez, o professor Edgar, com certeza, né, tem mais domínio sobre isso e vai falar. Mas nós temos, dentro de Irituia, se você tiver 4 grupos de carimbó, você tem uma forma de tocar carimbó que é diferenciada. Isso é interessante, isso é rico por demais, né? E a pesquisa em si, na verdade, fazer pesquisa em Irituia é muito difícil. Eu volto ao TCC. Por quê? Primeiro que, para pesquisar sobre a origem de Irituia, eu tive que ir no Centur, eu tive que ir em Bragança, na Diocese, em Orem, e para encontrar pouca coisa, em São Miguel do Guamá, para encontrar pouquíssima coisa. Pouca coisa. Para estudar os negros, a gente tem as entrevistas em si, né, a fundamentação teórica que nos é dada, mas as entrevistas em si nós temos os que conhecem a história dos negros de Irituia, eles estão indo, né? Por exemplo, seu Gico já faleceu, né? Seu Gico já faleceu, seu Bem, que era um dos que conhecia todas as orações em latim. Agora nós temos o seu Pedro, que ainda está vivo, mas seu Bem já faleceu, seu Coroca, que era folião, que fez a promessa de ser escravo do santo, também já faleceu. Né? Essas pessoas que detêm esse conhecimento, o tio Minga, porque o hino, você forma o carimbó com todo um ritual que você tem o barracão, que é o templo, você tem a dança, que é o ritual em cima, você tem o hino oficial. Qual é o hino oficial? No mês de janeiro, para Irituia eu vou, para a festa de São Benedito, menina, que é nosso protetor. Aí você fala da gengibirra, do barracão, do carimbó, você tem um hino oficial, né? E fazer pesquisa, produzir, é muito difícil. A gente tem uma dificuldade muito grande porque a gente ainda esbarra em fonte, né? Irituia não... E aí, o que o professor Edgar sugere é uma ideia fantástica. Nós somos uma terra que respira carimbó em janeiro, mas a gente não tem nenhuma alusão na escola, né? Nós tentamos fazer isso, né? Instituindo conhecimento sobre a história de Irituia nas escolas, mas nós não temos um marco em si que identifique Irituia como uma terra do carimbó, com o Tio Minga, com Américo Gago, Américo Brasil, que era Américo Gago, com outros tantos músicos que fizeram essa história, como o seu Lindico, dentre outros, e a gente não tem realmente, a gente precisa incentivar que haja essa produção cultural, essa nova ressignificação da festa, mas também que a gente coloque, inclua os negros. Olha, André, eu não sei se você chegou a ver, acho que o Elton chegou, não sei se o Edgar chegou a assistir, quando os negros do Macaxeta vinham fazer uma dança cultural no Festival da Cultura, que eles tinham uma dança que era com fitas. Não sei se vocês lembram disso, que eles fazem todo um círculo que remonta também ao carimbó, que se dança. Então, isso aí é produção cultural que está ficando, porque nunca mais eles vieram no Festival da Cultura apresentar essa dança, né? Nós precisamos resgatar isso, discutir isso, incluir o negro dentro dos paqués, não só os paqués, dentro dessa história, que a gente sente que às vezes Eu concordo com o André em parte, sim. Quando você faz a divisão entre o que seria, em tese, o profano e o sagrado, entre a festa, você acaba retirando os negros. Hoje eu vejo que os negros estão muito mais presentes na festa de São Benedito, porque todos os anos são lembrados. Aliás, se você prestar atenção na festa de São Benedito, quando eles vão cantar a ladainha de São Benedito, a folia, tem um monte de gente com celular gravando, todo mundo atento, porque ali é o momento do folião, são os foliões que se apresentam, né? E aí também no Festival do Carimbó eles dançam, eles cantam a folia logo no início, mas talvez não tenha a mesma importância que se tem na festa de São Benedito. Precisa rediscutir isso, com certeza, que um assunto que deve ser tratado mais adiante por outros que devem vir discutir isso aí. Graças a Deus que nós temos pessoas como
André, que tá, a Josi, eu, o André, que estamos discutindo essa questão. E acredito que daí, eu até queria lançar um desafio para o André, e aí nós temos aí o grande Edgar, Elton, que podem colaborar muito com a produção de um livro sobre isso, contado a partir dessas histórias que nós temos, para que isso realmente fique na memória do povo e destaque a importância desse povo negro para a nossa história, para a nossa cultura ilhipiense. Edgar, na mesma linha aí sobre essa coisa da pesquisa, da divulgação. Elton, se você não produz conhecimento, você apenas reproduz aquilo que lhe é dito. Como a nossa história é marcada por uma prática de discurso oficial sobre o que se chama de senso comum, né, você tem, então, a reprodução sempre do dominador. Se a gente hoje não consegue ter, na discussão curricular da escola, muito mais enfaticamente a questão das manifestações culturais negras, é porque, obviamente, há uma oficialidade que, historicamente, sobrepõe essa possibilidade. Então, as estratégias do que nós chamamos de resistência, etc., elas existem a partir do momento em que o cotidiano existe, né? Então, quer dizer, as coisas em acontecimento, elas sempre estiveram aí. O carimbó está acontecendo, né? A festa de santo, a folia está acontecendo, mas eles estão contando essas histórias para nós mesmos, né? O grande problema é que, muitas das vezes, isso passa a ter uma condição menor frente a uma estrutura narrativa superior que diz o que é a verdade, né? Então, está na produção do conhecimento uma condição básica da gente também se defender e dizer, olha, não é bem assim, né? Conforme o André falou, quer dizer, se a história do povo brasileiro ela é contada a partir do branco, obviamente que a do índio e a do negro ela é sujeitada, ela é invisibilizada. E na medida que você tem possibilidades de, enfim, através do estudo, né? O professor Milton Santos sempre disse isso, né? Eu gosto dessa fala dele. Para quem não sabe, foi o maior geógrafo, ou considerado assim, brasileiro. Ele dizia somente através do estudo que você tem a clara evidência de entender o que está por trás da organização das coisas, né? O que não quer dizer, obviamente, que as outras fontes de conhecimento são menos importantes, não estou falando sobre isso. Mas é que você tem uma reprodução de uma lógica, né, historicamente estabelecida através da cerca, do arame, da imposição, do dizer o que não é, isso aqui não é legítimo, então apaga, tira. Nós tivemos aí um processo de 30 anos, né, de paralisação das manifestações culturais festivas nessa zona litorânea, parou a folia, parou a marujada, parou o carimbó, foram expulsos, etc., por conta do processo de romanização, né, da Amazônia, com a vida dos padres italianos, etc. Quer dizer, isso tudo volta, mas não é porque volta, é porque nunca deixou de existir, né? Quer dizer, as coisas estão aí. Só que essas coisas estão aí, é uma coisa interessante, por exemplo, no carimbó, que nos pareceu, que tem a ver com o que eu estou dizendo aqui, é que quando a gente vai para regiões como Irituia, Coatipuru, Primavera, você tem algo velado em relação aos batuques, que é o seguinte, você está ali vendo o carimbó, você está vendo a marujada, tudo muito bonito, e é realmente esplendoroso, bonito, significativo, simbólico, etc, etc. Mas tem umas outras coisas que acontecem que você não vê, que você não escuta, a não ser que você fuce muito, porque há uma condição de segurança para se falar sobre o dinheiro, que é, por exemplo, as manifestações religiosas afro-religiosas, né? Na região de Coatipuru, você tem um batuque fantástico relacionado ao candomblé, etc., ao banda, ao tambor de Minas e outras regiões, que você não sabe que tem. A não ser que você vá lá. Quando você fala de Verequete, que é o nome de uma entidade, né, relacionada ao banda e tal, quer dizer, o Verequete vem de Coatipuru. Mas quando a gente vai a Coatipuru, o Verequete está sendo homenageado lá por um barracão, criado lá pelo pessoal do Come Barro e etc. Né? Mas, no entanto, cadê esse batuque? Onde é que está? Está vendo lá o carimbó, a marujada, etc. Mas
e de estar camuflado, de estar invisibilizado, exatamente pelos mesmos motivos que nós estamos aqui conversando, que o André acabou de pontuar. Porque ainda há uma condição sobreposta sobre essa linguagem, sobre essa narrativa, principalmente quando a gente tem essa festa associada à festa de santo, e quando se fala em festa de santo, se fala em igreja católica, o que nem sempre é assim. Você tem a festa do santo, da igreja católica, mas você tem outras festas acontecendo, que são também para santo, mas que não tem necessariamente a ver com a igreja católica, mas isso não aparece. Ou seja, você tem uma subcartografia cultural invisibilizada, mas extremamente potente, né? Que exatamente pelos processos de imposição de uma lógica sobre a outra, você não sabe que existe ou você não quer saber que existe. É exatamente estudos como esse do Gleice que nos trazem à tona a possibilidade de rever algumas questões, conforme o André disse. Quer dizer, olha, a gente está discutindo aqui Igreja Católica, poder público, mas a festa é dos paqués. E a gente não está discutindo os paqués. Né? Quer dizer, claro que a gente está usando a ideia até como referência, etc. Né? Mas, enfim, é de um grupo social, humano, né, cultural importante, que precisa ser colocado na mesa do debate. Quer dizer, eu discuto aqui igreja, eu discuto aqui política pública, né, Estado, né, enfim, poder público, mas cadê esses atores que, historicamente, desde 1700 e tararau, estão aí fazendo isso? E que a gente só pode estar falando nisso hoje porque esses caras, né, chegaram aqui e fizeram isso há 200, 300 anos, ou 100 anos. Quer dizer, isso é que precisa ser equilibrado, porque senão a gente vai continuar reproduzindo. E aí é que está a grande questão que você me pergunta, relacionada à produção do conhecimento. Né? Essa produção do conhecimento, ela precisa vir do lugar. Então não é eu, Edgar, que vou lá em Irituia e dizer, olha, não, aqui é isso, aquilo, assado e cozido. Não, muito pelo contrário. Né? É exatamente experiências como essa da Josi, do Gleice, do André, que se de repente lançaram, porque é um desafio neste país estudar, né? Estudar não é para qualquer um, e principalmente agora, né? Você buscar alçar o ensino superior, estamos novamente na lógica de que é só para quem pode, né? Ou seja, e para a população negra, mais ainda, né? É um desafio em dobro ou em triplo, porque além das condições socioculturais determinadas estruturalmente, você também tem toda uma condição mesmo de relacionada ao racismo e ao preconceito. Quer dizer, e aí você tem aí a Josi, você tem o André, você tem lá em Marapani, você tem outras figuras que também estão nesse mesmo processo, em Vigia, em Santo Antônio do Tauá, está entendendo? Então, quer dizer, é isso que é importante. O conhecimento, a produção do conhecimento precisa vir de outros lugares e não só de Belém, não só da academia centralizada em Belém. Né? Quando nós tínhamos a possibilidade de ter um espraiamento desses campos pelo interior, né, como vinha acontecendo, nós tínhamos uma possibilidade maior de ter mais produção de conhecimento a partir de um processo acadêmico, né, etc. Na medida que isso é cessado, então as pessoas continuam dependendo de se deslocar a Belém ou aonde tem um campus universitário, né, da UEPA, da UFPA, enfim. Quer dizer, e esse deslocamento, essas distâncias, elas são estratégicas, são um projeto. Essa distância, elas precisam acontecer para dificultar. Eu não vou criar um monte de universidade aí para, sabe, quer dizer, como disse o ministro, ou o ex-ministro recentemente, por que eu não quero saber dessas coisas? Né? Eu não quero saber disso, eu quero engenharia, matemática, não sei o que, não que não seja importante, né? Mas não é só isso. A gente precisa é somente a partir do processo do conhecimento, a produção do conhecimento endógeno, ou seja, do lugar, é que a gente também se conhece enquanto sociedade. Porque senão a gente vai sempre ficar escutando. Olha, Irituí é isso, Carimbó é aquilo, não sei o quê. Né? E eu poderia dizer para vocês, olha, uma coisa que eu escutei em Irituí, mas que eu não coloquei isso em nenhum lugar. Né? Olha, aqui virou Carimbó depois que abriram a estrada 010, né? E o rádio e a televisão depois, mas enfim, o Pinduca chegou. Né? A música do Pinduca chegou em Irituí. E aí, depois disso, é que virou Carimbó em Irituí, o que era batuque chamado de samba. Eu fiquei com desconfiança disso e cheguei a uma conclusão que não é bem assim.
né, existiram outros processos aí importantes também que acabaram levando a uma reconfiguração da nomenclatura em carimbó, que não necessariamente está atrelado ao pinduca. Porque senão você culpabiliza uma figura que, né, claro que você tem uma influência da indústria cultural, você tem o rádio, você tem a televisão, depois você tem a parabólica, a internet, etc., que acaba reconfigurando as coisas. Mas há outros processos internos que precisam ser vistos, porque senão você acaba sempre assimilando ao discurso de quem tem o poder de dizer o que é. Né? Então, eu acho que Irituia tem um processo próprio, né, dinâmico, interno, que obviamente sofre influência de transformação das coisas e que ramificou aquele batuque chamado de samba para carimbó. Né? Mas isso não aconteceu só em Irituia. Isso aconteceu em todos os outros municípios, porque também carimbó é uma palavra que é associada ao grupo cultural, como música e dança, é uma coisa da metade do século XX para cá. Né? Antes você não tem nem a coisa do nome do grupo, Sabiá, enfim, os nomes de cara, o Irapuru, né, o Sayonara lá de Porto Alegre, né, o Tambacajá, tudo é uma invenção recente. Você tinha pessoas que se reuniam depois da roça para fazer o chamado intrudo, né, e fazer esses batuques, etc. Então, tudo é dinâmico, né, então isso é um processo, por isso que o nome é registro do patrimônio, não tombamento, né, e preciso esclarecer isso, porque o tombamento não permite a mudança, você tomba uma igreja, um prédio histórico, e ali você tem que manter a arquitetura dela para sempre daquele jeito. Mas no caso de um bem cultural como o carimbó, você registra como bem cultural, o que permite a sua dinâmica, porque toda cultura é dinâmica. Né? Assim como o carimbó hoje tem um banjo, tem os tambores, né? Tem a flauta, o clarinete, o saxofone, antes ele só teve tambores, depois entra a viola, que entra antes do banjo, né? Depois o banjo, depois a flauta, e assim, quer dizer, é dinâmico, isso é natural, é normal, e é, inclusive, salutar que seja dinâmico, porque senão, se a gente impõe uma lógica, não, só pode ser assim, a gente entra no discurso reacionário de que, desse conservadorismo duro, né, de que não permite com que as coisas mudem, porque a fazenda tem que ser sempre a fazenda, com o seu dono e os seus escravos. É isso. Então, pessoal, olha assim, nós já estamos indo aqui para 1h30 de live, né? Então, eu acho assim que vou encaminhar aqui para o final, vou franquear a palavra para vocês poderem se despedir, mas desde já eu queria agradecer muito a participação do Edgar. Faz mais de 8 anos a gente se viu por aqui, por Irituia, e pode ter certeza, Edgar, que aquele nosso contato ali foi, assim, um divisor de águas para mim entender o carimbó e conhecer esse outro lado da pesquisa, foi muito bom. Agradecer também ao professor Gleice por ter aceitado o convite, agradecer o André também, porque foi ele que falou com o Edgar e a gente montou isso aqui. Então, eu franqueio a palavra, vou começar primeiro pelo André, para a gente encerrar, André, porque senão a gente fica aqui com o carimbó, vai puxando uma coisa, vai puxando outra. O André, o Gleice, depois o Edgar, só para encerrar e a gente dá tchau pro pessoal. Ok. Agradecer ao Edgar também por ter aceitado o convite, professor Gleice. Eu acho que a gente tem esse compromisso, a gente deve ter esse compromisso com a cidade da gente, com o lugar da gente, né? A defesa do lugar, ela perpassa por isso também, né? De estudar a nossa própria história e não deixar que essa história ela seja apagada ou recontada, como disse Edgar, por outras pessoas, porque quando a gente não conta a nossa história, outras pessoas recontam ela do jeito dela. Então, a gente precisa contar também a partir daí. Eu acho que, relacionado ao carimbó irituiense, a gente precisa, o Elton e a galera que faz carimbó, assumir também esse protagonismo de escrever, né? Porque a escrita não é só na academia. A academia ela é restrita para muito poucos, como o Edgar colocou, pouquíssimo grupo seleto, né? E quando se é negro, sobretudo, a dificuldade é muito maior por tudo aquilo que eu falei no primeiro comentário, né? Que a estrutura da sociedade brasileira ela foi preparada para o negro não ter acesso, tá certo? Para o negro não ter acesso. A gente deixou de ser escravizado, teoricamente, lá em 1888, né? Quando a princesa Isabel assinou a dita Lei Áurea, saiu com heroína e tudo, para ser desempregado. Porque até lá nós éramos escravizados, negros escravizados. Tá certo? Nós servíamos para trabalhar. A partir da Lei Áurea, nós viramos vagabundos e fomos morar nas periferias das grandes cidades.
tá certo? Nós éramos bons trabalhadores até a assinatura da abolição da escravidão. A partir daí, nós viramos vagabundos e pessoas que não querem trabalhar, pessoas de segunda categoria. Então, os trabalhos, através da arte, do carimbó e outras também formas, né? Outras formas de ajudar nessa desconstrução, elas são importantíssimas para a gente conseguir. A gente vive vivemos uma sociedade racista, mas a gente renega a todo momento isso porque a gente não consegue entender a estrutura, que foi preparada uma estrutura para que determinadas classes sociais não tivessem acesso à universidade, por exemplo. A educação, professor Gleice, eu estou com dois colegas aqui, professores da CEDUC, o professor Gleice e o professor Edgar. A educação é um dos ramos que mais massifica o racismo, infelizmente. Tá certo? Infelizmente, porque são poucas pessoas, por exemplo, que estudam, né? Que fazem estudos sobre as obras negras. E quando essa obra é para a cultura, a arte do carimbó, é pouquíssimo. A gente precisa, enquanto vivente, tentar modificar isso e disputar, não é nem vencer, pessoal, disputar nossa narrativa de povo preto, de povo negro, com a estrutura do Estado, que há milhares de anos vive aí no Brasil. Para você ter uma ideia, só a Constituição de 88, que reconheceu o racismo como sendo um crime. Então, foram 488 anos onde era liberado o racismo, liberado ser racista. Então, a gente precisa, através da arte do carimbó, e ajudar também nessa nossa... Algo que a gente gosta, que a gente faz com prazer, que é o carimbó, dançar. O Edgar falou da nossa dança, né? A gente está com saudade. Nesse momento agora de pandemia, de reclusão, as políticas públicas ainda existem para os grupos de carimbó. A nível de Brasil, de Pará, de Irituia, elas são os grupos, parece que é algo de segunda categoria. Então, vou fazer uma live com um grande cantor famoso, vou colocar essa pessoa aqui no edital e tal, mas não esquece os grupos de carimbó. Isso é terrível para esses grupos que acaba dificultando ainda muito mais. Então, agradecer ao Edgar, a gente vai certamente fazer outras lives para ele, Edgar, para debater sobre outro assunto. E assim que a pandemia passar, ele tem que aparecer aqui para a gente tomar o negócio de uma gengibinha, que eu sei que ele curte também a parada. Obrigado a todos. Mas uma alegria, foi uma alegria imensa, é uma alegria imensa a gente se encontrar para discutir o carimbó, discutir a história de Irituia, a formação cultural de Irituia. Eu costumo dizer que se para a gente amar com mais fervor, com mais afinco, a gente tem que conhecer. Cada vez que você escuta uma entrevista, por exemplo, do seu Gico, que já faleceu, e ele fala assim, em 52 minutos, que ele se emociona quando ele relata a história, quando ele veio para Paquelândia. Isso não pode morrer, né? O carimbó não pode morrer, a história não pode morrer, a cultura não pode morrer. E eu vi aqui alguém comentou, vamos sugerir a poética do carimbó na escola. Pronto, tá aí uma sugestão que tem que ser feita. Eu fico entristecido, André, com a situação de que nós temos um festival da cultura irituiense que faz um espetáculo com um artista de 70, 80, 100 mil reais e você dá 500 para um grupo de carimbó se apresentar lá 1.000. Quer dizer, o festival é da cultura irituiense. Então você tem que apresentar a cultura irituiense. Quem quiser viver a cultura irituiense vai verificar, vai assistir a cultura irituiense. Entendeu? Você não está fugindo, você está espetacularizando, de certa forma, transformando o evento cultural num espetáculo. Isso tem que ser discutido, claro. Há aqueles que vão olhar por esse lado, mas se você pesquisar nos últimos anos, você tem aqui, nesse momento da festa, pessoas que vêm de outros municípios para a festa, onde o próprio povo de Irituia, às vezes, é excluído da festa. Né? Eu não sei se me faço entender, mas faço essa crítica, já fiz uma vez ela, inclusive, no Facebook, mas eu defendo isso, eu defendo que a cultura, nossa cultura é rica. Não há, o professor Edgar falava, né, que ele veio para cá e viu algo importante, tomou a gengibirra, e aí você vem para Irituia, você come uma farinha, né? Não tem gente que mistura com gengibirra, né? Mas tudo bem. Mas você vem, come uma farinha, toma uma gengibirra, né? Toma um açaí daqui, aí você come lá um doce de cupuaçu e você dança um carimbó, aí você ama Irituia. Então, os que vieram amam Irituia, porque que nós precisamos lutar e ser resistentes nesse sentido. O carimbó, ele tem que ser um mecanismo de resistência na escola, fora da escola. Eu concordo com o André.
lamentavelmente, nosso sistema de ensino, seja ele estadual, municipal, como eu falei, nós tentamos implantar a questão de ensinar a história de Irituia na escola, para que nossas crianças aprendam e, de certa forma, amem mais, porque estão estudando e aprendendo sobre isso. Nós precisamos defender esse traço cultural e a importância que o negro tem na nossa história. Eles são ainda hoje importantes. E qual é o meu receio? É que essas pessoas, elas estão partindo, elas estão indo. E o que é que nós estamos ficando? Registro? Né? E aí nós temos uma nova geração, que é o André, que é a Eliana, a professora Eliana, que é irmã do André, que é o Sinésio, que ainda está por aí. O Flávio, é interessante, o Flávio, você vê ele na rua, o Flávio, para quem conhece Irituia, é um paqué que anda aí pela rua, mas quando dá 6 horas da tarde, o Flávio pega um balde, senta lá no cupiazinho da casa dele e vai bater o tambor. 6 horas da tarde ele bate lá, toca uns carimbozinhos. Isso é cultura. Quem sabe disso em Irituia? Né? O cara tem uma história, ele vive por aí pela rua e tal. E nós precisamos fazer com que isso seja, que haja esse resgate, que haja essa manutenção. E, claro, nós temos aí pessoas como o professor Edgar, que tem uma função como o Elton, temos aí o Quem Te Dera, o Tuiaporanga, Meu Redil, outros grupos culturais que tem os Filhos de Irituia, que tem uma função também nisso. E nós temos que envolver todos nesse processo. Isso é interessante. Então, eu agradeço a oportunidade de expor. A nossa ideia ainda é publicar tanto a dissertação quanto a tese, se Deus quiser, com prefácio do grande professor Edgar aí, né? Mas também de que isso seja divulgado, não só a nossa produção, mas a da Josi, a do André e a de outras pessoas que produzem poesia em Irituia, carimbó, letras de carimbó belíssimas e que estão esquecidos aí, né, nos rincões de Irituia. Professor Edgar, então, faça aí as suas últimas palavras para a gente encerrar a nossa live. Vou fazer uma pergunta para vocês antes de encerrar. Os lagoanos ainda estão em atividades? Só no carimbó e no Festival da Cultura. Só toca 2 vezes no ano. Tinha também um sanfoneiro que tocava carimbó lá em Tabocal, é isso o nome? Ele parece que ele ficou doente, Edgar. Eu não sei como é que tá, mas o Dijão, meu irmão, ele foi até lá no Tabocal, um tempo desse e contou dele. Não sei se teve um derrame, alguma coisa, debilitou muito ele. Mas ele tá vivo, até onde eu saiba. Nós escutamos carimbó com sanfona. Eu queria agradecer imensamente o convite e dizer a vocês, uma tecla que eu tenho batido muito. Eu acho que, depois de alguns anos, né, enfim, estudando e vivenciando algumas coisas, eu acho que a lógica não é brigar com essa estrutura, essa indústria, essa coisa dos festivais de folclore do interior, que é uma coisa que eu, sinceramente, tenho muitas reservas, porque você vai no festival de folclore, né, o nome já é um equívoco, mas quando você vai para um festival desse, realmente os grupos são relegados a uma inferioridade, né, não só de cachê, mas no próprio horário das apresentações. É uma estrutura realmente bem complicada essa. Mas eu acredito que o fato de continuar existindo, fazendo, por isso que eu lembro muito bem uma cena importante em Irituia, que era aquele negócio lá atrás, lá no Birubiru, um cercadinho, um terreiro. Né? Aquilo ali, para mim, é tão emblemático, porque eu disse, olha, está rolando ali na praça o evento oficial, com uma estrutura de som gigantesca, um palco iluminado, né? Luzes e fumaças e barracas, um negócio, como acontece, né? São organizados festivais. E lá atrás o Birubiru fazendo um negócio no chão mesmo. Deixa eu te falar, Edgar. Na verdade, eu vou te dizer, clarear a memória. Tu vieste aqui, eu lembro benzinho dessa história no Festival da Cultura. Aí tu te encantou pela Casa do Carimbó. Tava rolando um festão, não é isso? O Festival da Cultura lá no palco e a gente foi lá pro Marcos Bar, só Carimbó, que foi a criação da Casa do Carimbó. Essa que é... Então é isso. É isso que eu estou falando. Casa do Carimbó. Eu só que disse, olha, é isso aqui. Se isso aqui continuar existindo, o festival lá do Tecnobrega,
que eu também gosto do Tecnobrega, eu também sou bregueiro. Mas o Festival do Tecnobrega, o Festival enfim, esses que a população do lugar também quer ver outras coisas, etc, etc. O que não pode morrer é aquilo ali. Então, assim como tem recurso para aquilo ali, tem que ter também para isso aqui. Eu acho que aqui que está a situação da gente brigar. Mas algo importante também que eu gostaria de deixar aqui é que uma coisa que eu tenho batido muito em todos os lugares que eu vou falar, inclusive nas cidades aí pelo interior. Existe uma lei, existe uma legislação, ela tem que ser cumprida, ela é dever, né? A condição mínima de apropriação dessas leis e dessas legislações nos permite chegar a um vereador, como o André, a um deputado estadual, a um prefeito, né? E dizer, olha, nós precisamos regulamentar isso no nosso município. Por quê? Porque minimamente regulamentando, não só você cria um ordenamento jurídico, mas você cria também uma possibilidade de criação de um fundo, mesmo que seja municipal ou a partir dos repasses, para se pensar esses eventos, esses festejos, etc., de uma maneira que você tenha espaço para essas vozes, né? Então, o que eu estou falando, na verdade, aqui é de democratizar o recurso público para que, como o André disse, ou o Gleice, acho que foi o Gleice, não seja todo ele gasto apenas num único evento, como, por exemplo, a cidade de Belém passa, né? Você tem um recurso gigantesco gasto, principalmente no período do carnaval, né? E aí sobra uma míngua para fazer alguma coisa. Quer dizer, os municípios fazem muito isso em julho, né? Em julho, por conta das férias, aí né? E o resto do ano fica aquela coisa. Se nós não pensarmos no fortalecimento das associações, dos grupos culturais, porque esses sim são os principais fazedores, não só de cultura, mas também de uma regulação social mais abrangente que permita até que, por exemplo, você tenha jovens, né, essa coisa da violência, né, que todo mundo discute, fortalece isso para tu ver, né? Faz com que isso apareça para tu ver como isso engaja pessoas. O Arrastão do Pavão Laje começou com 15 pessoas, né? A coisa foi crescendo, são 30 anos, obviamente, mas o tempo passa para todo mundo. Você cria uma visibilidade, hoje são 300 só na percussão. Você tem 20 mil acompanhando nos domingos. Né? Então, quer dizer, tem algumas estratégias de ação que podem ser também visualizadas, né? Para que, se você pegue algumas dessas propostas, dessas metodologias, enfim, o que eu estou dizendo aqui é que precisa-se realmente, a partir desses coletivos, como o Quem Te Dera, né? E os demais que existem em Ituia, que se organizem mesmo no sentido de buscar essas condições postas pela legislação, pela lei, né, mas também pela condição de entusiasmar, digamos assim, os jovens, né, as referências culturais do lugar. Eu queria fechar aqui dizendo que eu estou, assim como todo mundo, querendo muito que acabe essa pandemia, mas um dos motivos é porque eu preciso que o café de Lituia volte a chegar aqui em Belém como ele chegava, né? Tem um café que vocês fazem aí torrado no pilão, né? Tocado no pilão e torrado, com ou sem o cravinho, né? Que ele precisa. Erva doce. Além de tudo, tem uns beijozinhos aí, os negócios que vocês fazem. A pandemia cessou a fonte e nós aqui ficamos. Vamos levar, Dica, vamos levar. E a gengibirra. Me congratulando com vocês, agradecendo imensamente essa oportunidade. Quero dizer que eu estou sempre à disposição, seja por aqui, pelo celular, né? Se vocês quiserem um dia formalizar um evento aí, eu vou. Se vocês quiserem vir aqui, eu acho que é importante fortalecer essa rede. Né? O programa que eu coordeno aqui em Belém, na UNAMA, ele está para isso. A gente quer interiorizar nossas ações. Irituia é um lugar que nos interessa muito, né? Até para ficar acompanhando e, quem sabe, também montando uma estratégia de parceria com essas associações. Enfim,
Agradecer imensamente e dizer que foi um prazer, né? E que o café volte a chegar em Belém, junto com a gengibirra e as demais iguarias de Irituia. Obrigado. Beleza. É, Quer falar alguma coisa? Só para dizer para o Edgar que o próximo passo dele aqui é vir aqui dar uma oficina de percussão. A gente vai arrumar esse espaço com ele, que a gente vai aproveitar essa outra parte dele. A gente vai organizar a percussão que ele virá aqui. Para ele poder levar o café, senão não leva o café com erva doce. Então, beleza, meus amigos. Até a próxima. Foi muito bom conversar com vocês, viu? Até a próxima. Obrigado, até logo. Vamos por aqui. Valeu, até logo. Obrigadão. Um abraço. Abraço.